Olá, me chamo Mayara Guedes, residente de endocrinologia, e hoje abordaremos sobre o tema de controle e rastreio de hiperglicemia no perioperatório. Bom dia, gente. Hoje eu vou falar sobre o rastreio e o controle da hiperglicemia no perioperatório. Foi uma aula que eu gostei muito de preparar, porque é uma aula que a gente não aborda tanto no nosso ambulatório, por ser um ambiente mais de consultório, né? E tirou várias dúvidas e eu acredito que vai trazer várias informações para vocês. Então, primeiramente, o que ocorre, né, no perioperatório, no sentido de uma fisiopatologia no geral? Lá no pâncreas, a gente vai ter uma redução da produção de insulina, que vai culminar num contexto de hiperglicemia. No tecido adiposo, vai ser induzida uma lipólise com liberação de ácidos graxos e, consequentemente, um estímulo da gliconeogênese e a glicogenólise, que vai culminar também no contexto de hiperglicemia. E no músculo também vai ser induzida a liberação de ácido lático e aminoácido, que também vai ter um desvio do fígado para uma produção de glicemia. Então, todo esse contexto vai culminar numa hiperglicemia numa pessoa saudável, que não tem diabetes. Então, essas pessoas elas já estão predispostas a passar por um descontrole dessa parte glicêmica, né? E vai ter também a liberação das catecolaminas, dos hormônios contra-insulínicos, do glucagon, cortisol, GH. Então, quando se soma todo esse contexto, vai ter todo um final de hiperglicemia para o paciente, e é justamente nessa parte que a gente entra para prevenir que o paciente ele seja exposto a uma hiperglicemia e ele passe por um descontrole do seu perfil e tem algumas complicações no pós-operatório e até no perioperatório, né? Foi visto que a diabetes mellitus e tanto o contexto de hiperglicemia, por alguma situação que o paciente esteja, elas estão associadas ao maior risco de complicações em pacientes cirúrgicos. Foi visto que o paciente ele tem um maior tempo de permanência no hospital, o paciente ele vai ter um maior risco de infecções nosocomiais, principalmente no sítio cirúrgico, e um maior risco de complicações e de mortalidade. Então, é de suma importância que esse paciente ele seja bem avaliado para que todas essas complicações elas sejam prevenidas. Então, um bom controle, né, glicêmico, ele vai reduzir justamente todas essas complicações que eu falei no contexto perioperatório, para que o paciente ele tenha um desfecho clínico favorável durante a internação. E quais vão ser os objetivos, né, no controle do paciente que tem diabetes diante de uma cirurgia eletiva? A gente tem uma oportunidade de rastrear a diabetes em pessoas que ainda não têm um diagnóstico. A pessoa que vai lá, diz que vai fazer a cirurgia, não tem o hábito de fazer exame, e aí a gente pode, nesse momento, solicitar exames e fazer o rastreio efetivo desse paciente e até dar um diagnóstico que ele não sabia que tinha diabetes. As pessoas que já sabem que tem diabetes, mas que tem um diabetes mal controlado, a gente tem a oportunidade de abordar aquele paciente, fazer um planejamento melhor do seu paciente, avaliar as complicações secundárias de diabetes, que muitas vezes não são avaliadas por esses pacientes, ajustar também as medicações e as dosagens de insulina no contexto perioperatório, e dessa forma manter um controle glicêmico e um aporte nutricional adequado no ambiente de perioperatório. Então, todas essas medidas elas vão evitar as complicações perioperatórias que o paciente ele vai estar exposto e também tem a oportunidade de transicionar o cuidado desse paciente no contexto hospitalar para casa, como é que vai ser a abordagem do tratamento dele. A diretriz, ela recomenda que o rastreio no perioperatório ele seja feito em pacientes que tenham indicação de avaliação do risco cirúrgico. E como é que a gente vai fazer essa avaliação? Lembrar aquele gráfico que eu coloquei lá, ela fala que a população brasileira, aproximadamente 46% desconhecem que são diabéticos. Então, quase 50% da população ela não sabem que tem um diagnóstico de diabetes. E nesse contexto, a gente tem a oportunidade de fazer o diagnóstico. Como é que a gente vai fazer? Vai dosar a glicemia de jejum em pacientes que tenham mais de 45 anos, ou se tiver algum fator de risco. E quais são eles? O excesso de peso, o aumento da circunferência abdominal, a hipertensão arterial, paciente que tem algum antecedente de histórico familiar ou até de si mesmo de algum histórico de alteração glicêmica. Então, esse paciente, no perioperatório, ele vai ganhar uma dosagem de glicemia de jejum. E a glicada? A glicada também tem um benefício nesses pacientes, elas vão ajudar a estabelecer um diagnóstico prévio do paciente
e também a dar uma estimativa da cronicidade desse paciente no contexto pré-operatório. E a meta? A meta que a sociedade coloca é uma média abaixo de 8%. Então, para que o paciente ele chegue no contexto pré-operatório com controle efetivo, esse paciente precisa atingir uma glicada abaixo de 8%. Mas se o paciente chegar com a glicada fora da meta, né, o que a gente vai recomendar? É recomendado que se a glicada ela tiver acima de 8 ou se por algum acaso ela tiver abaixo de 6%, por exemplo, paciente que usa algum secretagogo de insulina, que tenha mais algum índice maior de hipoglicemia, também é recomendado que esse paciente a gente avalie se não existe uma possibilidade da gente adiar o procedimento cirúrgico, porque vai ser bem mais efetivo, vai evitar que esse paciente ele seja exposto a complicações pós-operatórias. Então, a diretriz ela coloca que a gente avalie se existe a possibilidade de postergar, se for uma cirurgia eletiva, claro. E aí a gente vai postergar, reavaliar o tratamento, ver as medicações, para poder refazer os exames e ver se esse paciente ele entrou na meta e tem importante indicação de ser liberado para o procedimento cirúrgico. Mas, Mayara, se for uma cirurgia de trauma, cirurgia de emergência, não tem o que fazer e vai ter que operar. Qual vai ser a orientação? A gente vai ter que checar as cetonas séricas. Se não tiver, fazer as cetonas urinárias. Se eu fizer a glicemia capilar e ela vier acima de 250. Justamente num contexto de rastreio de cetoacidose diabética nesse paciente, para que a gente possa rastrear de uma forma mais efetiva. E assim como a gente deve se preocupar com a cetoacidose, sempre lembrar do estado hiperosmolar hiperglicêmico, também deve ser investigado. E se a gente investigar e achar qualquer um desses dois, tratar de forma correta. Qual vai ser o horário preferível dos pacientes, né? Como é que a gente vai definir? Sempre preferir o primeiro horário do dia, geralmente os primeiros horários da manhã ou ao longo da manhã, para que o paciente ele seja exposto a um tempo de jejum mais curto, né? Que ele não fique tanto tempo em jejum. E aí chegou o dia da cirurgia, o paciente está lá em jejum, a gente faz a glicemia capilar e ela vê acima de 250, aí entra lá naquela situação que eu falei. A diretriz ela coloca que a gente pode ainda fazer algumas medidas, desde que dentro de 4 horas consiga trazer a glicemia para o alvo. Então, se dentro de 4 horas eu conseguir trazer a glicemia para a meta, posso liberar o paciente. Mas, se fez tudo e ainda está 300, então a gente vai adiar a cirurgia para outro momento. E se o paciente ele tiver DM1 e tiver os níveis de glicemia acima de 250, é recomendado que a gente faça o teste de cetonemia nesse paciente. E os hipoglicemiantes, né? Os pacientes diabéticos, eles já vão vir usando medicações de casa, insulina. Então, como é que a gente vai orientar esses pacientes? Então, começando pelos secretagogos de insulina, que são as sulfonilureias, as glinidas, a gente tem a recomendação de suspender a medicação nas 24 horas antes do procedimento cirúrgico. Porque essas medicações, como a gente sabe, elas induzem um risco maior de hipoglicemia nesses pacientes que já vão ser expostos a um jejum, né, do pré-operatório. Então, 24 horas, suspender essas drogas. E um detalhe é da corpopramida, que ela atualmente não é uma medicação tão usada, mas vez por outra a gente pode se deparar com algum paciente que esteja usando, e ela possui uma meia-vida mais longa. Então, por ela ter essa meia-vida mais longa, a gente tem que retirar com antecedência bem maior. Falando especificamente da metformina, é indicado que a metformina ela seja utilizada até o dia anterior da cirurgia. O paciente internou para fazer o exame, até o dia anterior ele pode continuar em uso, e aí no dia seguinte, quando ele operou, a metformina ela pode ser reintroduzida ainda no contexto hospitalar, desde que o paciente ele venha evoluindo numa boa condição clínica, não tenha tido nenhuma complicação durante o procedimento, aí a gente pode retornar a metformina e o paciente ele pode continuar usando sua metformina no ambiente hospitalar sem problemas. Aqui eu coloquei um estudo, foi um estudo de caso controle, que ele testou a metformina no dia da cirurgia, pacientes que continuaram usando a metformina, foi a cirurgia de revascularização do miocárdio,
E ela avaliou, né, o risco de acidose lática em pacientes que estavam em uso da metformina. E o estudo revelou que foi um nível médio significativamente maior no pico de ácido lático em usuários que não utilizaram a metformina. Portanto, a administração pré-operatória contínua da metformina ela não está associada, né, a um risco maior de cetoacidose lática, por isso que o paciente ele pode continuar usando até o dia anterior do procedimento cirúrgico. E o SGLT2? A suspensão vai ser bem maior, assim, em questão de tempo, 3 a 4 dias antes da cirurgia. A gente vai suspender se for uma cirurgia de grande porte ou um procedimento mais invasivo. E sempre monitorizar o risco de cetoacidose glicêmica. Por isso que a gente tem essa suspensão com a maior antecedência. E a reintrodução, a gente vai poder introduzir quando o paciente voltar a ter uma via oral franca, o paciente começar a comer bem, a gente já pode voltar. E não tiver nenhum fator de risco para cetoacidose, que tudo já tenha sido resolvido, aí a gente pode voltar à medicação sem problema algum. E no contexto de uma emergência, que o paciente esteja usando o ISGLT2, como é que a gente vai fazer para rastrear, né, uma cetoacidose glicêmica nesse paciente? De antemão, já é recomendado que a gente suspenda imediatamente o uso do ISGLT2 e a gente vai passar a acompanhar essa cetonomia capilar durante 3 a 5 dias depois do procedimento ou da cirurgia, fazendo essa cetonomia diariamente, porque a gente não vai poder se basear somente na glicemia capilar, vai ter que rastrear a cetoacidose glicêmica. E se o paciente também permanecer no jejum mais prolongado, tem indicação de permanecer também esse rastreio com as cetonas de um tempo mais prolongado. E falando sobre os análogos de GLP-1 ou dos duais, né? São medicações que comprovadamente já foram vistas que procedimentos que envolvem sedação anestésica ou anestesia geral, os pacientes eles têm um risco maior de aspiração gástrica. São medicações que lentificam, né, o trânsito intestinal, então pacientes diabéticos que já têm uma gastroparesia, eles vão ter ainda maior esse grau de lentificação, e o paciente, por ter essa lentificação, ele pode ser exposto a broncoaspiração e ter uma complicação grave no perioperatório. E falando especificamente sobre a lira, foi visto que os pacientes que utilizaram a lira por um menor tempo, por exemplo, que iniciaram há menos de 8 semanas, o retardo do esvaziamento gástrico ele foi maior. Então, pacientes que utilizaram a lira há pouco tempo e vão ser submetidos à cirurgia, eles merecem uma atenção maior, justamente porque esse efeito ele vai ser intensificado. Eu coloquei esse estudo do Jornal da Anestesia, que ele avaliou pessoas que usaram a sema com pessoas que não usaram a semaglutida durante um procedimento de endoscopia eletiva. E o que foi visto? Em relação ao aumento do conteúdo gástrico residual, pacientes que estavam em uso da semaglutida teve um aumento de 24,2% no aumento do conteúdo gástrico. Então, realmente comprovado e eficaz. É uma mensagem que eu quero até frisar bem nessa aula, que os análogos de GLP-1, eles realmente devem ser suspensos com a maior antecedência nesses pacientes. E como eu vou falar um pouquinho mais à frente, essas drogas, elas podem ser suspensas até por um tempo maior. E aí o meu paciente, ele não pode ficar descoberto de tratamento. A gente tem que sentar, avaliar e ver qual é a droga substituta que a gente vai prescrever para esse paciente. Qual seria o tempo, né, necessário de suspensão dos análogos? Ainda não existe bem um consenso de dias que a gente deve suspender. O que existe é uma orientação que a gente vai suspender essas medicações 3 meia-vidas antes ao dia do procedimento. Por exemplo, a lixenatida, a gente vai suspender 1 dia antes. A liraglutida, 2 dias. A dula, 15 dias. A tirzepatida, 15. E a sema, 21 dias. Então, veja que esse paciente ele vai ficar muito tempo sem o uso da sua medicação habitual. Então, por exemplo, nesse contexto da sema, se faz necessário a gente sentar e ver uma medicação adequada para esse paciente para ser substituído pela sema. E uma opção que eu achei bem interessante para a gente avaliar
O contexto da presença ou não do resíduo gástrico no procedimento é justamente o recurso da ultrassonografia gástrica, que ela vai avaliar a presença do volume residual no pré-operatório do paciente que esteja usando o análogo ou que já tem algum grau importante ou um risco de uma gastroparesia. Aí a gente vai fazer o procedimento da ultrassom e a partir do que foi encontrado na ultrassonografia, a pessoa ela vai decidir por suspender o procedimento ou por realizar uma aspiração gástrica, a depender da quantidade, do volume, e expor o paciente ao procedimento. Isso principalmente em situações de emergência. Se o paciente já vier utilizando e precisar de fato operar, e o cirurgião ele quiser avaliar esse contexto, ele pode lançar a mão desse recurso da ultrassonografia gástrica. E os inibidores do DDP4? São as drogas que a gente mais tem evidência que devem ser a monitorização deve ser feita no pré-operatório, não é necessário suspender, com exceção de algumas que eu vou falar lá na frente, mas seguramente a gente tem a indicação de manter o uso dessas drogas no pré-operatório. Qual vão ser os contextos que eu não vou usar os inibidores de DDP4? Se o paciente ele tiver uma unidade de terapia intensiva, esse paciente ele não vai ter indicação de usar os inibidores de DDP4 e uma subtipo da classe, que é a saxagliptina, porque foi visto em alguns estudos, como o estudo SAVO, que eles aumentaram o índice de internação por insuficiência cardíaca. Então, esse subtipo não é recomendado que a gente mantenha no pré-operatório. E as tiazolinedionas são medicações que a gente também pode manter, não precisa suspender no pré-operatório, com exceção se for uma cirurgia cardíaca não cardíaca, né, que a gente vai manter. Mas é até um pouco contraditório, porque essas drogas são medicações que a gente não costuma usar muito em quem tem algum problema cardíaco, justamente as insuficiências cardíacas. Mas, por exemplo, se o paciente ele tem uma DAC, mas não tem IC, então esse paciente ele pode vir usando e vai ser submetido a uma revasc, e aí a gente tem que suspender no pré-operatório, mas se for qualquer outro contexto de cirurgia, a gente pode manter sem problema nenhum. Como eu falei, né, sempre lembrar que essa classe ela vai estar associada ao maior risco de retenção hídrica e pode levar o paciente a uma predisposição maior de evoluir para uma insuficiência cardíaca. Agora falando das insulinoterapias, né, como é que a gente vai orientar o paciente diante do uso das insulinas. Começando pela insulina basal, de longa ação, como é que a gente vai fazer? Vai manter a insulina basal até a véspera da cirurgia e quando for na noite anterior, do final do jejum, a gente vai fazer uma redução da dose de 20% a 30% da dose total. Com exceção, se o paciente ele vier em uso de doses mais altas, por exemplo, mais de 60% da dose de insulina for basal, ou uma dose de 0,6 unidades por quilo, a redução ela vai ser maior. Vai ser aproximadamente de 50%. E se o paciente ele vier em uso das ultralentas, né, que é a Glagino 300 e a Degludeca, a recomendação é a mesma, mas por ser drogas que têm uma meia-vida maior, a suspensão ela vai ocorrer com antecedência maior. De 2 a 3 dias, a gente vai realizar a redução dessa dose. Já as insulinas intermediárias, a insulina NPH, a recomendação é que mantenha a dose de insulina e na noite anterior da cirurgia a gente faça uma redução de 50% na manhã do procedimento. Então, o paciente vai continuar usando sua dose normal. Quando for na manhã do procedimento, ele já tem que estar com 50% da dose reduzida. As insulinas prandiais, as insulinas de rápida ação. Não tem indicação que esse paciente ele continue usando. É um paciente que vai estar em situação de jejum, então vai aumentar ainda mais o risco de hipoglicemia desse paciente. A gente vai manter sem, exceto se o paciente precisar de alguma correção, aí a gente pode fazer, está autorizado a usar. Mas de forma habitual, a gente não tem recomendação de manter. Existem algumas situações especiais que são os pacientes
que por algum motivo são insulinopênicos, que são os pancreatectomizados, os pacientes DM1, pacientes que têm LADA. Então, esses pacientes, de forma alguma, ele deve ficar sem prescrição de insulina basal. Sempre se atentar para esse tipo de paciente, com exceção se ele vier usando alguma bomba de insulina endovenosa ou se for uma bomba de insulina subcutânea. Se ele tiver, a gente está autorizado a suspender as insulinas basais de forma total. Mas se não, esse paciente ele tem que ficar em uso. E um detalhe é que ele, se ficar mais de 24 horas sem uso de insulina basal, é recomendado que a gente cheque a cetonemia, principalmente a capilar, né? E se não tiver, fazer a cetonúria desse paciente. A meta glicêmica no perioperatório vai ser a que a gente já é acostumado a usar, 140 a 180, e sempre evitar as hipoglicemias desse paciente abaixo de 70. Durante a cirurgia, como é que vai ser a monitorização? Fazer a verificação da glicemia capilar venosa ou arterial, conforme disponibilidade, a cada 1 hora, em pacientes que sejam submetidos a um procedimento de médio a grande porte. E o controle pós-operatório e até intraoperatório de pacientes que estejam mais graves ou que precisem de uma terapia intensiva, a gente vai fazer o controle através da bomba de insulina, através da insulina regular, tanto no intraoperatório como no pós-operatório imediato, por exemplo, aquele paciente que vai ser encaminhado para uma sala de estabilização, de recuperação anestésica. Então, a gente vai fazer o controle pela bomba de insulina. Já no perioperatório, se for um paciente que esteja internado ou não crítico, a cirurgia ocorreu tudo bem, depois a gente vai fazer o controle desse paciente com o esquema normal, basal bolus, basal plus, sem problema, igual como a gente já é acostumado a fazer. No pós-operatório também, a gente vai manter essa mesma recomendação de retornar ao esquema de insulinoterapia com o esquema basal bolus. E algumas curiosidades que eu coloquei aqui em relação ao Libre, né? São uma situação nova. Quais são as orientações em relação ao Libre, né? Foi visto que pacientes que já vinham utilizando o Libre, ou que por algum motivo eles quiseram colocar para ser submetido nesse procedimento, foi visto que eles melhoram a satisfação do paciente, assim como a eficácia no monitorização glicêmica. Mas para isso é necessário que a gente tenha uma equipe que saiba utilizar, que conheça realmente o aparelho, porque se eles realmente, de fato, conhecerem, o Libre ele vai ser muito satisfatório no acompanhamento desse paciente. Algumas observações do Libre no ambiente operatório foi que o Libre ele perdeu o sinal e a sua acurácia em cirurgias de revasc, né, cardíaca, que eles acreditam que sejam justamente pela interferência com o eletrocautério. Então, se o paciente vai ser submetido a uma cirurgia cardíaca, é bom a gente se atentar a isso, que o Libre ele não vai ter tanto eficiência. Mas que depois de um pós-operatório, 40% eles recuperaram a sua acurácia, mesmo naqueles pacientes que ficaram em drogas vasoativas. Então, não é uma porcentagem tão grande, né? Então, é uma situação que não seria tão recomendado o acompanhamento através do Libre. Outra coisa que foi garantida pelo Libre é que pacientes eles vão precisar de fazer exames como raio-x, ressonância, tomografia. O Libre ele garante a sua segurança, né, a sua integridade quando eles são expostos à radiação. Então não tem problema nenhum que o paciente ele esteja com o Libre não vai alterar o seu funcionamento diante dessas situações. E lembrar que se o paciente tiver uma anemia severa, abaixo de 7, vai interferir na acurácia do Libre, né, justamente pelo seu método de funcionamento. As hipoglicemias, a gente sempre vai verificar os extremos, conferir pela ponta de dedo. E, como eu falei, né, que é importante que o paciente ele tenha um protocolo, uma equipe preparada para que a gente possa usar esses monitores nos pacientes. Então, diante de tudo que eu falei, é recomendado sim que os pacientes eles mantenham o Libre durante o procedimento, desde que, claro, fora do campo cirúrgico da cirurgia. E as bombas de insulina, como é que a gente vai fazer?
Lembrar que os catéteres da bomba de insulina, eles não são condutores. Então, a gente pode deixar inserido no corpo sem problema nenhum durante o procedimento, desde que também esteja fora do campo cirúrgico. Então, se for uma cirurgia de pequeno a médio porte, a gente pode manter a bomba em pleno funcionamento, corrigindo os basais, fazendo os bolos de correções, sem problema, desde que, claro, a equipe também ela saiba manejar esse dispositivo. E, diferentemente do livre, né, cirurgias que utilizaram o eletrocautério, a bomba ela tem que ser colocada fora da mesa. Ela pode permanecer com a bomba, mas tem que ser colocada, por exemplo, em outra bancada, né, porque elas interferem, né, no funcionamento da bomba. E diferente do livre, que podia fazer raio-x, ressonância, aqui a radiação ela também interfere no seu procedimento. Então, é recomendado que elas sejam mantidas num ambiente, né, que não seja exposto à radiação. E nessas situações a gente vai trocar o esquema de insulina subcutânea por alguma outra forma de insulinização até que o paciente ele possa retornar a fazer isso. E aqui só para ressaltar que se a equipe ela não estiver bem adaptada a fazer o manejo da bomba, é melhor que a gente escolha outro tipo de insulina, outra forma de oferecer insulina a esse paciente, e para que depois, quando ele saia do pós-operatório, tiver tudo bem, o paciente também consiga fazer o manejo, a gente possa retornar a utilizar a bomba de insulina subcutânea. E aqui só um detalhe, que existe em alguns lugares uma indicação de ingesta de carboidrato cerca de 2 a 3 horas antes da cirurgia, para que possa encurtar o jejum dos pacientes e eles não tenham tantos efeitos colaterais, já que é de jejum prolongado. Mas o que a gente vai fazer em pacientes que têm diabetes? Possui alguma indicação? O que foi visto que é controverso o uso de pacientes que tenham diabetes, da gente fazer essa medida, porque a maioria dos estudos, elas não colocam pacientes que têm diabetes, então a gente não tem uma evidência estabelecida, os estudos ainda são insuficientes, a gente precisaria de mais estudos para recomendar essa prática. E é isso. Obrigada.